Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. O programa de hoje é mais um da série especial Câmaras. Na série especial Câmaras, nós apresentamos as principais câmaras de mediação e arbitragem em funcionamento no Brasil, para que você, advogado, ou empresário, ou um cidadão que queira utilizar o caminho da mediação e arbitragem, possa conhecer as diferentes opções de câmara e assim decidir qual é o melhor caminho para você. No programa de hoje nós vamos apresentar a Mediarvi, que é a Medial Câmara de Mediação e Arbitragem do Vale do Itajaí, que fica localizada em Blumenau, Santa Catarina. Fica aqui com a gente que você vai conhecer todos os serviços da Mediarvi, saber da sua história desde a sua fundação, e é uma das câmaras mais antigas em funcionamento no Brasil, então vale a pena conferir. Fica aqui com a gente. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência, sou Asdrubal Júnior. Vamos apresentar a Mediarvi? Tem aqui comigo um ilustre convidado, o advogado Dr. Valmir Pedro Cardoso, que é diretor da Mediarvi. Então, doutor Valmir, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a criação da Mediarvi. Quando ela foi criada, qual é o seu propósito e com um pouco da sua história dos serviços que a Mediarvi realiza. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite e por contribuir para que a sociedade conheça um pouco mais da Mediarvi. Para mim é uma satisfação, né, estar aqui nesse programa e agradeço desde já a oportunidade que está sendo dada. A Mediarvi, ela iniciou em 2001, quando teve aquela participação, inclusive do Banco Mundial e da CBMAI, no intuito de instituir a arbitragem em todo o Brasil, com a abertura do mercado internacional. Houve essa necessidade de nós agilizarmos mais as ações. Então foi nesse momento que a Mediarvi iniciou, em 2001. Então já estamos próximos de completar 13 anos. 13 anos, agora em março, nós completamos 13 anos de atividade da Mediarvi. Beleza, parabéns, porque quem está na área sabe perfeitamente como é difícil empreender, até porque está tudo muito ainda no início em termos de cultura de mediação e arbitragem no Brasil. A sociedade ainda não conhece com a plenitude que a gente gostaria que conhecesse sobre o assunto, e naturalmente empreender nesse início é uma tarefa difícil, hercúlea, e que depende de obstinação, depende de amor pela causa da mediação e arbitragem, amor por fazer o bem às pessoas. Então parabéns à Mediarvi por sua existência, por estar arduamente lutando e se consolidando ao longo desses 13 anos. Como eu estava falando, Asdrubal, a Mediarvi começou com um juiz aposentado muito conhecido aqui da região, o Dr. Arlindo Berner. Na verdade, eram dois juízes aposentados, o Dr. Fulvio Preti e o Dr. Arlindo Berner. Então teve outras pessoas, entre eles eu estava junto naquela diretoria que iniciou em 2001, logo após o Supremo ter decidido sobre aquela ação de constitucionalidade. Né? Foi a partir dali, embora a lei seja de 1996, mas ainda tinha aquela dúvida, né, se a arbitragem, a mediação ia ficar ou não, porque tinha aquela decisão do Supremo. Quando o Supremo realmente disse que a lei é constitucional, então foi nesse momento se encorajaram de investir na área. Né? Aí o Dr. Arlindo Berner, como presidente na época, ficou mais ou menos uns 2 anos. Depois entrou o vice, que era o Dr. Fulvio Preti, hoje já é falecido, né, o Dr. Fulvio. E o Dr. Fulvio também ficou um tempo como presidente. Depois tivemos uma empresária em Blumenau, a Eliana Zimmermann, também foi presidente um bom tempo. E depois eu assumi e continuo hoje na direção da Mediarvi com outros nossos companheiros, né, que fazem parte de toda a Mediarvi. E aí, então, para a gente esclarecer um pouco mais, hoje, na composição atual, qual é, no quadro de especialistas, mediadores, árbitros que a Mediarvi tem, qual que é a especialidade desses profissionais? É focado em uma área só, tem um conhecimento multidisciplinar? Você poderia dar um exemplo das diferentes expertises que o quadro tem? O quadro realmente nós temos bem diversificado.
Nós temos como mediador ou árbitro, nós temos advogados, administradores, psicólogos, engenheiros, quer dizer que nós temos bastante área, né, de pessoas, né, já competentes do ramo, temos contadores também, que fazem parte do nosso quadro de conciliadores, mediadores e arbitragem. Perfeito, muito bom. E você poderia contar um pouquinho sobre os principais tipos de casos que a Mediarvi tem ajudado as pessoas a resolver? Sim, hoje quem faz parte hoje, vamos dizer, os consumidores, os usuários, né, da Mediarvi, nós temos as grandes indústrias da região. Nós temos, por exemplo, a Companhia Cárstica, que é uma indústria a nível nacional e internacional. Nós temos a Dudalina, a Raco, nós temos construtoras, né? Nós temos a Momento Engenharia também, que é a nível do sul do Brasil. Então, essas empresas utilizam, né, a mediação, a conciliação e a arbitragem nos seus contratos nacionais e internacionais. O que, de certo modo, referenda que é um caminho de interesse dos empresários de sucesso, ou seja, você falou grandes empresas de projeção nacional e quiçá até internacional, com grande prestígio no mercado, e que naturalmente se decidiram ir por esse caminho porque de alguma maneira reconheceram na mediação e na arbitragem uma via interessante, atraente, para que pudessem resolver seus problemas com discrição, com economia e com agilidade, né? Os contratos hoje, atualmente mais utilizados, são os contratos imobiliários. Contrato de locação, contrato de compra e venda, né, com as imobiliárias e com as construtoras. São hoje os mais procurados, até porque a ação de despejo, a cobrança de aluguéis, o judiciário pode demorar um pouco e sempre o empresário hoje está procurando a mediação, está procurando o acordo, né, está procurando uma forma amigável, às vezes até de prosseguir o contrato. Principalmente numa construção, ele não está pagando o seu apartamento, não está pagando a sua casa, então há um interesse, às vezes, que a pessoa continue a pagar, não quebra o contrato. E a mediação, ela faz isso de muito importante. Né? Ela traz os dois para a mesa, conversam à vontade com a mesa, procuramos os interesses das duas partes e muitas vezes o contrato prossegue, não se perde aquele cliente. Muito bom. Então é muito importante isso hoje na arbitragem, na mediação e na arbitragem, e que realmente está tendo sucesso pela continuidade do contrato. É muito bom ouvir isso de você, porque demonstra que na percepção da Câmara, ela de fato está ajudando a trazer uma solução rápida e eficiente para as pessoas que a demandam. Agora também seria interessante a gente ouvir a opinião dos usuários, dos colaboradores da Câmara. Então, vamos assistir alguns depoimentos agora e depois a gente volta a conversar um pouquinho. Boa tarde, eu sou Walter Luiz Hayden, eu represento a Momento Engenharia e Strata Engenharia. Hoje a gente está no mercado já 16 anos, no sistema de mutirão, e já há 10 anos a gente conta com o serviço da Mediarvi, a Câmara de Mediação, já nos próprios contratos que estão saindo já há 10 anos, a cláusula compromissória. Por quê? Porque ele está dando hoje para nós, numa faixa de 100 processos que vêm para a Câmara de Mediação, 95 são solucionados aqui na Câmara de Mediação. Por quê? Porque eu acho bom porque ela traz o cliente, a mediação é melhor, o meu corpo a corpo, o cliente é melhor, os acordos saem satisfatoriamente bem, sai todo mundo contente. E daqui para frente vai passar tudo por aqui, tudo pela Câmara de Mediação. Bom, meu nome é Itacir Domingos Oliveira, sou administrador da Imobiliária Tropical. Estou nesse novo trabalho desde junho de 2013, a convite do proprietário da empresa. Justamente para fazer um trabalho diferenciado que vinha sendo feito até então, em cima dos clientes inadimplentes. No momento que cheguei na empresa, uma coisa que me chamou a atenção foi o prazo que se levava entre a entrada do processo em juízo até a efetivação do despejo ou da cobrança. Notei que tinha casos que fazia um ano que tinha dado a entrada em juízo e nem sequer tinha sido feita a primeira audiência de conciliação.
Um belo dia passou uma moça lá na imobiliária dizendo que tinha uma notícia boa para mim, uma oportunidade de se gastar menos e se agilizar com os processos. Duvidei um pouco, acreditando que fosse uma empresa dessas de cobrança, mas no momento que ela mostrou o material que ela tinha, onde é que ela estava parada esse trabalho, me chamou a atenção e entender como é que era feito esse processo. Mas para testar, peguei 5 processos que nós tínhamos, daqueles processos bem complicados, que a esperança de recebermos era muito pouco. Vamos testar ver o que dá com esses esqueletos aqui, ver o que vai sair. A nossa surpresa foi que dos 5 processos, 3 foram cobrados. Era um processo que já estavam na gaveta, não tinha esperança de cobrar, e nessa nova maneira de cobrar que a MediaRV me apresentou, houve esse sucesso. De lá para cá, o que nós fizemos? Todos os processos que nós temos antes de ajuizar, nós mandamos por acordo, para negociação aqui na MediaRV. Hoje dá para a gente dizer que estamos mantendo em torno de 65%, 70% de sucesso nessas cobranças. E é uma maneira muito fácil. Eu acredito que o judiciário, no momento que ele criou essa lei, essa possibilidade, foi para desafogar o juizado. Não é culpa do juiz, mas é a quantidade de processos que entram e que poderiam ter sido acertado antes, através de um acordo, alguém sentar e fazer uma mediação nesse negócio. Nesse fator, a gente pode considerar o seguinte, que todos os envolvidos saem ganhando. Ganha o credor, porque ele não vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos para cobrar. Ganha o devedor. Doutor Valmir, muito interessantes os depoimentos que a gente acabou de assistir, com opiniões de advogados, de usuários do ramo imobiliário. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais que essa experiência tem sido positiva para essas pessoas, como elas mencionaram, e certamente para muitas outras pessoas. Então, ao longo, nós estamos falando de quase 13 anos de existência da Câmara, uma das mais antigas em funcionamento no Brasil, com certeza. Então, dá uma ideia para a gente, quantos processos já tramitaram, qual é a taxa de sucesso que a Câmara tem apresentado? Você poderia passar para a gente essas informações? Pois não. Como nós acabamos de ver esse depoimento do ramo imobiliário, sou Itarcir, de Blumenau, eles estão na Câmara há mais de 8 anos, enviando o processo. Quer dizer, tanto tempo esse usuário enviando o processo é sinal que realmente tem dado resultado. Antigamente eles enviavam tudo para o judiciário. Hoje passa pela Câmara a grande parte. Então nós temos isso. Quanto ao número do processo, hoje nesse período de 13 anos que a MediaRV vai fazer, nós já tivemos usuário ou ações em torno de 5.000 ações. Que é um número, falando em mediação e arbitragem, é um número representativo, importante. É um número muito importante, onde foi dedicado o maior número dessas ações na conciliação, né, que é uma parte mais rápida. Grande parte foi resolvido por conciliação. Pela conciliação. Perfeito. Alguma coisa até na negociação, né, mas a grande parte é através da conciliação. É a conciliação nossa que nós conhecemos, é a conciliação que existe já no judiciário. Então as pessoas conhecem mais a mediação e procuram a Câmara para tentar uma conciliação. É uma conciliação. E para administrar tantos processos assim, vocês também devem ter uma solução tecnológica de gestão da Câmara, de organização do funcionamento, do fluxo de cada um desses processos, porque fazer isso na mão com 5.000 processos é alguma coisa que ia levar o risco razoável de ter algum tipo de dificuldade operacional e de algum processo ficar esquecido, ter algum retardamento. Então vocês implantaram um sistema. Eu vou falar um pouco sobre isso. Nós temos hoje, um sistema que ele é até conhecido a nível do Brasil, da Adam Sistema. Eles colocaram esse sistema, nós já temos acho que uns 9 anos ou mais, esse sistema da Adam. Quando eles começaram inicialmente,
houve um aperfeiçoamento, hoje evoluiu muito o sistema. Tiveram várias versões de atualização. Exatamente, várias versões de atualização, onde nós temos nesse sistema a ligação da parte financeira, toda a parte de texto, para o árbitro ficar bem à vontade para dar um despacho, para fazer uma sentença, né? Então esse programa está completo nisso aí, então ajuda nós muito isso aí. Nós temos os diversos departamentos, o departamento de distribuição e protocolo da Câmara, temos o departamento processual, o departamento de notificações, né? Isso tudo é ligado com o programa, né? Então, e cada o pessoa programa acaba fazendo a gestão de todas essas diferentes ações que acontecem, né? Ou seja, atuações que acontecem dentro de um processo. Isso mesmo. E aí esse programa, e lógico, um ser humano, pessoal que colabora com a gente, nós hoje temos processo que protocola hoje, em 15 dias já tem audiência. Muito bom. Né? Em 15 dias já tem. E aí você tocou num ponto interessante. Você falou em 15 dias já ter audiência. Quanto tempo médio, qual é o tempo médio de solução desses casos lá na Mediarvi? O tempo também depende da opção que o cliente tem. Né, um pouco, né? Nós temos a conciliação, que em 15 dias a gente marca a audiência, na mediação também, na arbitragem também. Né? Na questão da conciliação, da mediação, ele é um pouco mais rápido o processo. Né? Então ele pode ser resolvido em 30 dias, 60 dias, o processo estar extinto. Né? Aqueles processos que precisam ter uma sentença, ou seja, que aí, não são resolvidos tem processos de forma consensual. Esses processos não conseguem fazer a forma consensual, alguns entram para a arbitragem. Então, na arbitragem, aí depende também se é uma arbitragem mais complexa, que depende de uma perícia, uma arbitragem da construção civil, às vezes precisa de uma perícia, então ela pode até demorar um pouco mais. Mas o tempo, pela lei, é 6 meses. Mas tem processo mais complicado que a gente não consegue fazer em 6 meses. Então, é a média de 1 ano, mais ou menos. Esse é o tempo de encerramento de uma arbitragem. E vamos colocar assim, uma arbitragem complexa. Uma complexa mesmo. Uma arbitragem simples atenderia o prazo que a lei define. 6 meses, né? Atenderia o prazo da lei. Perfeito. Ok. Agora você falou de um assunto que interessa muito a gente para poder ilustrar. Você falou construção civil, que tem sido, eu acho que a nível Brasil, não só aqui em Santa Catarina, mas a nível Brasil, tem sido uma das áreas que mais utilizam a solução por arbitragem, até porque a dinâmica do setor e a complexidade que tem técnica para resolver determinados conflitos exigem profissionais especializados, né? E aí você tem, por isso você falou, árbitros que são engenheiros. Então, profissionais especializados com expertise, que o juiz teria dificuldade de resolver com a mesma propriedade técnica, ainda que ele se utilizasse de peritos, ele teria dificuldade, às vezes, de entender adequadamente a discussão técnica que envolve aquela disputa. Então, talvez esse seja um dos principais motivos que se utiliza da arbitragem para esse setor. E um outro aspecto que eu visualizo como também importante para que o setor demande muito a arbitragem é a questão do próprio tempo, ou seja, obras paradas, questões que levam a prejuízos consideráveis e a imóveis que não são utilizados para o fim a que se destinam, exatamente porque estão submetidos a uma discussão, a um conflito, e isso custa muito dinheiro, o imóvel parado. Então a solução rápida acaba sendo uma solução muito precisa, muito apropriada para resolver a natureza desses conflitos. Um caso desse, lá na Mediarvi, levaria quanto tempo? E já dando como gancho uma segunda pergunta que eu tenho certeza que é a dúvida também de quem está nos assistindo. Quanto custa? A pessoa quer saber quanto custa. Então vamos pegar um exemplo de uma discussão de que envolve uma obra, uma pequena obra que teria que ser feita de R$100 mil. Uma indústria contratou uma empreiteira para fazer uma obra, ampliação, alguma coisa, e custaria R$100 mil e tiveram um conflito logo no início na execução desse contrato. Quanto tempo levaria para resolver e quanto custaria resolver esse assunto lá na Mediarvi? Esse assunto de tempo eu acho muito importante, porque hoje não adianta eu ganhar uma ação, às vezes 8, 10, 15 anos após. Então isso aí é muito importante. É como ter um papel para colar na parede, exato, que não serve muito. Então imagina uma discussão de uma sociedade aí onde é que tem
4, 5 sócios, né? Trava todo o comércio, trava todo Ninguém investe mais na empresa. Ninguém investe mais na empresa, trava tudo. Então imagina uma ação dessa, ela ir para a justiça, né? Quanto tempo demora? Nós tivemos questões de sociedade, discussões de sócios, conflito entre sócios, tá? Nós tivemos lá que resolvemos em 6 meses, resolvemos em 3 meses, através da mediação, através da arbitragem. Eu tenho conhecimento de muita questão de conflitos de sócio, às vezes que no judiciário pode demorar 5, 10, 15 anos. Como fica essa empresa nesse período desse conflito? Então é muito difícil. Então, quanto o tempo, tanto na construção civil, nós também tivemos algumas questões de contrato da construção civil, de empreitada, de construção, de indústria, por exemplo. Nós tivemos lá onde, lógico, exigia um engenheiro. Nós temos engenheiros lá que são. E eles, as próprias partes, como na mediação e tanto na arbitragem, principalmente na arbitragem, quem escolhe quem é que vai ser o árbitro é as partes, né? Nós já colocamos à disposição das partes a relação, né? Indicamos já de início, se é uma construção civil, temos o advogado. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você falou que coloca no site, e como é que a pessoa chega a contactar a Mediarvi? Tem um site? Qual é esse site? Nós temos o site, temos o www.mediarvi.com.br, que é o site que ali traz, né, todas essas informações. Traz os produtos, né? O corpo de árbitros, os serviços são realizados. Os serviços são realizados. Traz também tabela de honorários. Tabela de honorários. Regulamento. Um regulamento, como funciona, modelos de petições. Né? Então muito interessante, muito instrutivo também para quem quer utilizar. E tem ali os contatos, né, que as pessoas podem fazer alguma coisa que às vezes o site não traz. Então vamos repetir o site que vai aparecer aí na sua tela. Mediarvi.com.br. Né? Ok, é simples, mediarvi.com.br. Então, doutor Valmir, vamos voltar àquele assunto que a gente começou a falar lá atrás. Para estabelecer os honorários de um caso concreto, a gente pegou o exemplo de uma demanda envolvendo um conflito de empreita, de construção civil, na ordem de R$100 mil. Quanto custaria desenvolver esse procedimento lá na Mediarvi? A tabela de honorários arbitrais, de princípio, se você verificar o valor dos honorários arbitrais, ele parece mais alto. Ele até é mais alto. Se nós levarmos em conta todos os custos de um processo judicial que tem após iniciar a demanda, o tempo que demora, se levarmos tudo isso, vamos ver que a arbitragem não é aquilo que se parece de princípio. Mas vamos ser objetivos. Qual o custo? Hoje nós temos uma tabela, igual ao judiciário, que ela varia de acordo com o valor da causa. Uma causa que custa 1.000 tem um valor de honorários. A causa que custa R$100 mil ou 200 mil tem outro. Então nós temos um percentual de 14% quando é uma causa de R$1.000, né? E um percentual de 8% quando é uma causa de R$100 mil. Então esse seria um percentual de 8% sobre o valor da demanda, o valor de todo o custo da arbitragem. Né? Envolvendo taxa de registro, administração e honorários dos profissionais. Soma isso, dá um percentual de 8% do valor da causa. Então isso é quanto custaria, 8% aplicado sobre o valor da causa. Claro que nessa faixa de 100 mil é 8%, eu entendi que se for valor menor, o percentual é mais alto. Se for um valor substancialmente maior, o percentual provavelmente também caia um pouco, podendo chegar aí na casa dos 5% ou um pouco menos que isso. Exatamente. Nós temos um percentual até R$500 mil. R$500 mil ele chega a 4,5% do valor da causa. Aí a partir daí fica estabelecido em 4,5%. Se for 1 milhão, 4,5% também sobre o valor da causa. Esse é o percentual de todas as custas do honorário. Então não resta dúvida que é viável, inclusive para os pequenos conflitos, resolver por arbitragem. Porque ainda que chegue ao teto que você falou, 14%, ou ficando nessa média de 8%, um número ou outro acaba mostrando a viabilidade de se resolver por arbitragem, considerando sobretudo que a solução será muito rápida e o tempo incide naturalmente na importância econômica que se tem na discussão daquele conflito. Eu considero, vamos dizer, se pague menos, vamos dizer, o valor da ação inicial, mas uma ação demore 10 anos,
aquele valor que você tinha para receber... Vai ser corroído, né? Vai ser corroído. Com certeza. Né? Então, é a porque se aquele dinheiro tivesse parado, é como se o dinheiro tivesse parado. Se ele estivesse sendo aplicado como uma poupança, que é a que tem dos menores rendimentos, mas tivesse aplicado como uma poupança, no mínimo 0,5% ao mês, a pessoa está deixando de ter de resultado sobre aquele bem parado. Então, 0,5%, quando você fala em 10 anos, como foi o exemplo que você citou, você está falando em 120 meses, o que daria 60% só do custo do bem corroído por ele estar parado sem uma solução efetiva, que na arbitragem poderia ser dado em 6 meses. E outra, por exemplo, quando se inicia a arbitragem, como é as partes que decidem quem vai ser o árbitro, é as partes que pagam em conjunto os custos da arbitragem, do processo, então isso ainda é dividido entre as duas partes. Quando, geralmente, às vezes, o requerido não quer pagar no início, então fica para o final, para quem for o vencedor, né? Mas 50% é pago no início, no protocolo da ação. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, Dr. Valmir, e eu queria te dar o espaço para você fazer suas considerações finais, mas desde logo agradecer em nome do Momento Arbitragem, de você ter aceitado o nosso convite de vir aqui conversar com a gente e da gente poder estar apresentando a Mediarvi para a sociedade catarinense e naturalmente para todo o Brasil, para que as pessoas possam considerar a Mediarvi como um dos caminhos possíveis para que elas venham a resolver os seus problemas. Então, de pronto, agradeço a gentileza de aceitar o nosso convite. Quero dizer que o Momento Arbitragem também está à disposição da Mediarvi. Toda vez que tiver um assunto de relevância que queira tratar, a gente está de portas abertas. E a palavra para as suas considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade de poder colocar para os ouvintes da Momento Arbitragem as atividades da Mediarvi, que a Mediarvi existe, que está no mercado, né, e que realmente é um momento arbitragem. Não, nós estamos no programa Momento Arbitragem, mas é o momento da mediação e da arbitragem. É esse agora, 2014 é o momento. Nós temos a lei agora, né, que está para ser aprovada, a lei da mediação, onde provavelmente vai tornar obrigatória a mediação, obrigatória uma conciliação, antes que a pessoa inicie com o litígio, que é uma parte pesada da ação, né? Então eu acredito que seja um momento, né, da evolução, o momento, né, de realmente a mediação emplacar e a arbitragem emplacar definitivamente no Brasil. E as pessoas, os advogados, isso tudo precisa ter conhecimento. E por isso esse sistema de comunicação, e quero mais uma vez parabenizar vocês, é que vai levar esse conhecimento, né, ao Brasil. É isso mesmo, doutor Valmir. Na verdade, a gente, no Momento Arbitragem, tem esse propósito, de contribuir para que a sociedade entenda um pouquinho mais sobre esse assunto. E essa série especial Câmaras tem dupla finalidade. A finalidade de ajudar na difusão da mediação e da arbitragem, e a finalidade de concretamente demonstrar que as câmaras já existem, que elas estão aí em funcionamento e que as pessoas já podem utilizar esse serviço, porque há ainda, graça ainda, uma grande ignorância sobre o assunto e um grande desconhecimento sobre onde eu posso ir resolver esse cultural, problema. Né? Nós temos uma cultura do litígio, né? Sou advogado, também és advogado, nós temos essa cultura do litígio, essa cultura do acordo, essa cultura da mediação, ela está iniciando agora no Brasil. É verdade. Né? Nas faculdades aqui na nossa região, Santa Catarina, de 5 anos para cá que começou essa disciplina da mediação e arbitragem. Antes nós não tínhamos. Então os próprios advogados agora que estão tendo mais conhecimento disso. Então está começando a cultura do acordo, a cultura do diálogo. E é uma área que veio para ficar. Não é uma área de aventura, que está de passeio, não. Ela veio para ficar e vai realmente ser um caminho que a sociedade pode utilizar para resolver seus problemas. Então, portanto, mais uma vez, muito obrigado, doutor Valmir. O Momento Arbitragem está à disposição da Mediarvi. Obrigado. Muito obrigado. Bom, e a você, eu quero também agradecer por sua audiência e pedir, se gostou do nosso vídeo, compartilhe.
Curta, comente, envie suas perguntas e comentários, sugestões de pauta serão muito bem-vindas e eu terei grande prazer em interagir contigo. E você me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Até o próximo programa, um grande abraço.